Vamos partir para os bracinhos agora? Os bracinhos também vai ser da mesma forma, exatamente a mesma costura que a gente fez nas orelhas. Então, não vou mostrar tudo para vocês, para o vídeo não ficar tão longo, porque vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Então, da mesma forma, eu fechei aqui com a costurinha simples, né? Passando as linhas de um lado para o outro, só para unir as duas pontas. Aqui onde tá o degrau da troca de cor, eu costumo deixar pro lado de dentro do bichinho, para não ficar para fora aparecendo, né? Então, costumo deixar pro lado de dentro, que fica mais discreto. Então, eu já costumo deixar eles assim, ó. Tá vendo aqui? Os dois, a gente deixa pro lado de dentro. Então, aqui do mesmo jeito, a gente vai achar aonde vai ser a altura dos braços, aonde que a gente vai colocar os braços, colocar eles na mesma carreira e fazer da mesma forma que a gente fez nas orelhas. Não tem segredo nenhum, aqui vai ser exatamente do mesmo jeito. Aí, agora, para costurar o braço, fica até um pouco mais fácil para a gente conseguir achar o centro do alinhamento, porque a gente tem as orelhas como referência, né? Então, eu consigo colocar aqui os braços mais ou menos na mesma direção das minhas orelhas, né? Então, a orelha tá aqui, eu sei que a lateral do bicho vai ser essa, né? Então, eu venho, eu consigo colocar aqui o bracinho na mesma direção e eu sei que eles vão ficar centralizados, né? O bichinho não vai ficar torto. Só achar mesmo a altura certinha, qual carreira que eu vou colocar o bracinho e costurar da mesma forma que a gente fez a costura nas orelhas. Ó, deixa eu mostrar pra vocês o que aconteceu aqui. É a vida, gente, a vida real é assim, ó. A nossa vida é um eterno faz e desfaz, vão se acostumando. Mas, ó, eu tinha alinhado com a orelha, mas na hora que eu terminei de costurar, eu percebi que ficou um pouquinho para trás o braço, que não está exatamente do jeito que eu queria, ficou um pouquinho para trás. Então, ó, é a vida, paciência, a gente vai, desmonta tudo, desmancha todos os pontinhos que a gente fez e arruma e faz de novo. Não tenham preguiça de fazer isso, gente. Para o bichinho ficar perfeito, para o bichinho ficar muito bom, né? Que perfeito, eu acho que é muito difícil da gente alcançar a perfeição, né? Mas para o bichinho ficar alinhado, centralizado, simétrico, né? É isso, é um faz e desfaz. É faz, não gostei, tem que desmanchar, faz de novo. Quantas e quantas vezes que eu já desmanchei, às vezes o bichinho quase inteiro, porque eu não estava feliz, não estava satisfeita com o resultado. E eu tive que desmanchar tudinho, que eu prefiro assim, gente. Eu prefiro entregar um bichinho onde eu saiba que dei o meu melhor do que entregar um bichinho onde ficou meia boca, sabe? Eu sei que eu podia ter melhorado naquele ponto, mas eu não fiz, sabe assim? Então, para não ter essa sensação, eu prefiro desmanchar e fazer de novo. É o jeito, né? Bom, eu pus um pontinho aqui pra frente agora, vamos ver se agora vai dar certo. Prontinho, ó, agora sim, agora tá do meu agrado. Tá alinhado com as orelhas, ó. Tá certinho, tá alinhadinho. Acho que agora realmente ficou bom. Costumo sempre olhar assim de todos os ângulos para ver se tá certinho, mas agora foi. Aí a gente já pode vir e fechar, viu que tá certinho, né? Da mesma forma que a gente fechou as orelhas também. Então, passa os dois fios que sobraram no mesmo ponto e dá uns 3 nozinhos aqui. Nozinho simples mesmo, nozinho cego, pra não soltar. Garantir que não vai soltar. Prontinho. E aí, a gente empurra os fios aqui pra dentro. Pra esconder eles. Prontinho.
isso que eu gosto de fazer essas costuras pro lado de trás, porque aí não corre o risco de deixar o bichinho na parte da frente muito marcado, né? Apesar de que sempre fica um buraquinho ou outro, né? Não tem jeito. Eu recebo bastante pergunta das meninas perguntando, né? Como que não deixa o bichinho com furo, né? Como que a gente deixa, diminui os furos do bichinho? Mas isso é prática e mesmo assim vocês podem perceber que vez ou outra tem um furinho, né, nas diminuições. Isso é bastante comum. Como eu falei, é um trabalho que é feito à mão, né? Então, dificilmente vai ser 100% perfeito, né, gente? Sempre vai ter alguma marquinha ou outra ali mesmo de ser algo artesanal, né? Não tem muito como fugir disso. Mas tá aí, então costuramos as orelhas, os bracinhos e agora vamos para as pernas. As pernas vão ser um pouco mais chatinha da gente costurar, mas a gente vai colocá-las aqui na parte de baixo. Essa costura aberta, ela é bem mais chatinha de fazer, mas nada que a gente não dê conta, né? Então, bora lá. Eu costumo deixar para encher bem quando ela já tá quase terminando aqui de costurar, eu deixo uma aberturinha e a gente coloca o restante do enchimento que falta. Porque senão ele fica repuxando, enquanto a gente vai passando a agulha, ele fica repuxando para fora do trabalho. E isso acho que atrapalha um pouquinho na hora da gente fazer a costura, né? Bom, primeiro a gente precisa medir, então, aqui certinho, aonde que a gente vai colocar as pernas. Deixa eu tirar esse aqui também. Tirar mais um pouquinho. Tá bom. Pronto. Ó. Então, vamos lá, a gente vai ter que colocar aqui, medir certinho aonde que a gente vai costurar as perninhas dele. Aqui no meio do trabalho tem o centro, né, por onde a gente começou o anel mágico. Ele costuma dar um norte também pra gente saber onde que vai ser o centro da peça. Então, costuma facilitar também na hora da gente dividir aqui certinho. Encontrado aqui onde vai ser a nossa costura, a gente prende as perninhas com um alfinete aqui para não perder, né? Mais ou menos, né? Porque vocês viram que mesmo medindo, os bracinhos ficaram tortos. Eu tive que desmanchar e fazer de novo, né? Isso é super comum na nossa vida. É um faz e desfaz sem fim, não tem jeito. Ai, não quer entrar aqui. Foi. Ó. Mais ou menos, né? Assim, e aí conforme for costurando a gente vai acertando. Esse aqui tá com um pouco alfinete. Deixa eu ajeitar ele aqui. Pronto, ó. Tá bom. Tá aí no centro. Não sei se no vídeo dá pra ver direitinho, porque o bicho é meio grande, né? Mas tá aqui. Aí, como eu falei antes, a gente sempre vê de todos os ângulos se tá certinho no centro, se vai ficar certinho de ponta cabeça, de trás, pra ver se o bichinho vai ficar alinhado. Se vê que realmente tá bom, tá alinhado, então a gente começa as nossas costuras. Vou começar por essa aqui que tá com menos alfinete. Como eu tinha falado, eu gosto da agulhinha mais fina, né? Essa agulhinha menor. Acho que ela, principalmente nessa costura aqui, ela ajuda muito. Porque nessa costura aqui, né? Essa costura, a gente não vai fazer ela nos buraquinhos dos pontos mesmo, como foi na do bracinho e na da orelha. A gente utiliza muito as tramas mesmo da linha.
Então, por isso que essa agulha um pouco mais fina, ela consegue furar a trama. Ela consegue furar aqui a trama da linha, então facilita bastante na hora da gente costurar. Melhor até do que a agulha de tapeceiro mesmo. Vamos lá, agulha passada, a linha passada na agulha, a pecinha centralizada a princípio. Então, a gente vai fazer o mesmo trabalho de entra no corpinho, volta, agulha, prende na perninha. A diferença é que não vai ser entre os pontos que a gente vai fazer essa costura, né? A gente vai acabar utilizando o próprio fio mesmo, né? A própria linha, não vai ser exatamente na carreira correta como a gente fez a orelha e o bracinho, né? Então, a gente vai acabar pegando aqui, fazendo uma curva mesmo entre as carreiras, né? Então, não necessariamente vai ficar certinho assim. Por isso que essa costura dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é nada muito impossível. Vamos ver se dá para vocês enxergarem bem aqui. Ah, outra coisa. Eu entro aqui, né? Então, no bichinho e eu pulo um ponto aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. De perto, ó. Então, aqui é onde eu entrei com a linha. E agora, na hora de sair, eu vou sair do bichinho, mas eu não vou entrar nesse ponto aqui, que é logo o que tá do lado. Eu vou pular ele e vou entrar nesse aqui. Porque aí eu vou fazendo um ponto retrocesso, né? Não sei se é exatamente assim o nome. Mas eu sempre pego e entro no ponto de trás. Essa costura fica mais firminha, fica mais presinha e fica mais fácil de eu entrar a agulha aqui e dar esse salto com ela do que eu querer entrar bem aqui no próximo. Fica muito apertadinho, é ruim. A agulha tem dificuldade de fazer essa curva aqui menorzinha, né? Então, dando esse espaço, fica mais fácil da gente conseguir costurar mesmo, né? Percebi com o tempo que assim facilitou mais. Então, antes, ao invés de entrar nesse ponto aqui, a gente vai entrar nesse aqui do lado. Ó, então, pula ele e entra aqui nesse do lado. Aí, ao invés de vir pra cá, né, continua pra frente. Então, ao invés de vir pra cá, eu vou voltar e vou entrar nesse ponto aqui que ficou sem a costura. Então, ao invés de vir pra esse ponto, pra esse ponto da frente, eu volto, entro aqui e saio pulando um lá na frente. Então, ó, vamos ver se dá pra ver assim. Eu entro aqui nesse e saio pulando esse aqui. E vou pegar aquele lá. Aqui. O bicho é grande, é difícil de mostrar certinho pra vocês. E sempre vai dando as apertadinhas puxadas pra ele ficar sempre bem presinho, tá? E não ficar frouxo. Então, aqui de novo, ó. Ao invés de entrar nesse, eu vou entrar nesse. Opa, nesse. Então, ao invés de entrar nesse, eu vou entrar nesse aqui. Pula sempre um, né? Então, ao invés de entrar aqui nesse, eu vou entrar no outro lado. E daí, eu volto ao ponto. Conforme você for costurando... Gente, eu vou soltar essa perna aqui, que ela tá mais me atrapalhando do que ajudando. Depois eu ponho ela ali de novo.
Ó, conforme vocês forem costurando, é sempre importante ir vendo se tá certinho, se continua alinhado, se tá ficando certinho aqui a curvatura, se não tá puxando para um lado, para o outro. Porque também, por mais que tenha os alfinetes, a intenção deles é que realmente a peça não ande, né? Mas por mais que tenha eles, ainda assim, eles acabam mexendo, saindo do lugar, então é sempre bom. Faz alguns pontinhos, confere, vê se tá certinho. Faz alguns pontinhos, confere, vê se tá certinho. Pra gente, se tiver que desmanchar, não ter que desmanchar toda a peça, né? Como aconteceu com o meu braço. Mas vamos lá, então vai ser assim por toda a costura, tá? Vamos fazer de novo aqui. Então, a gente tá com o fio aqui. E aí, a gente vai voltar. Ao invés de ir pra frente, a gente vai voltar com a linha. E entra nesse aqui. E a gente joga a agulha lá pra frente, né? Então, pula. Ao invés de vir nesse, vai vir nesse aqui. Se às vezes não conseguir saber qual que é o ponto que já foi, né? Como tá vendo que a linha tá aqui nesse, né? Então, a gente pula esse e entra nesse. Vou tirar esse aqui também já. E assim, a gente segue costurando a perninha. Ó, como agora falta só um pedacinho pra terminar aqui a costura, então eu vou terminar de encher a perninha. Então, aqueles enchimentos que eu tirei, eu até vou colocar um pouco mais. A gente enfia aí. Eu gosto dos meus bichinhos bem firminhos do enchimento, né? Não gosto daqueles bichos muito molengo. Gosto de deixar eles bem firminhos. Até porque na hora da lavagem, não vai ter problema do enchimento dar uma encolhida, de faltar, né? Então, eu gosto de deixar eles bem cheinhos, bem durinhos até mesmo. Pronto, tá o suficiente. Agora, vamos terminar esse pedacinho que falta aqui, do mesmo jeitinho. Terminada a costura da primeira perna, ó, tá bem fechadinha. Ela fica assim. Aí, a gente sai com o fio por qualquer ponto mesmo, como eu falei, porque aí a gente vai amarrar aqui a outra perna. Vamos colocar a outra perna, né? A gente vai costurar exatamente do mesmo jeito, não muda, não tem segredo nenhum. A parte chata é alinhar mesmo, né? Deixar as duas exatamente iguais, mesma alturinha aqui da carreira, exatamente no centro. Essa é a parte mais chata, né? Que é a parte mais difícil, mais chata, é ter esse olho mesmo para deixar as perninhas certinhas, alinhadas no centro, exatamente com o bichinho, assim, pra ele ficar todinho alinhadinho, né? Não ficar torto. E é isso, a gente vai colocar a outra perninha exatamente igual à primeira. No rabo, vai ser também a mesma coisa, ó. O rabo também a costura tá aberta, então vai ser da mesma forma. Depois eu termino também de encher aqui exatamente como a gente fez na primeira perna. No rabo, então, também. Colocando a segunda perna, deixando as duas bem... Opa, deixa eu trazer pra cá. Então, no rabo, mesma coisa. Colocando a segunda perna, deixando as duas bem alinhadas, centralizadas, a gente vem e costura o rabo também aqui no meio. Então, estando as duas pernas costuradas, a gente vem, centraliza, também coloca aqui no meio das duas pernas e costura o rabo mais ou menos aí no centro também das duas pernas, pra ficar assim, né?
vai ficar assim pra baixo. Certo? Também vai ser do mesmo jeito, não tem segredo aqui também. Exatamente como na primeira perna. Se ficou alguma dúvida, coloquem para mim aí nos comentários se não deu para entender, se ficou alguma dúvida. Qualquer coisa vocês assistem de novo o vídeo, um pouco mais devagar se precisar, mas não tem muito segredo mesmo, tá? Vou começar aqui a outra perna para mostrar de novo para vocês, mas não vai mudar absolutamente nada, tá bom? Então vamos lá, para colocar a segunda perna, eu costumo marcar os alfinetes aqui, fora mesmo, só no bicho, aonde que eu vou encaixar ela, né? Então, mais ou menos nessa mesma altura, né? Nessa mesma linha, e aqui também, mais ou menos na mesma direção, pra saber que eu preciso vir com esses pontos até aqui, para eles ficarem realmente certinhos e alinhados, né? Costuma ajudar, mas nem sempre dá certo. Como vocês viram, é bem possível de ficar torto, né? Então, auxilia, mas mesmo assim, às vezes a gente corre o risco de errar, né? Não tem jeito. Errou é só desmanchar, né? É a nossa vida. Bom, aqui atrás, então, como eu vou iniciar aqui por trás, é só ver, né, mais ou menos aqui a alturinha e enfiar a agulha e começar a partir daqui, não precisa marcar. E aqui no meio também ele vai encostar na outra perninha, então também não tem como marcar aqui. Então, ó, a gente entra com a agulha aqui, pula um ponto e vai sair no pontinho do lado. Então, ao invés de unir nesse, a gente vai unir nesse. Mesma coisa aqui. Então, ao invés de entrar no ponto da frente, a gente volta e entra no ponto de trás. Entra aqui. E sai com ele aqui pra frente. Ao invés de entrar no próximo, entra pulando um. Então, não tem segredo, a gente vai fazer então exatamente a mesma coisa que a gente fez na primeira perninha, tá? Vou fazer aqui, depois eu volto para mostrar ela prontinha para vocês. Agora que falta só mais um pedacinho para fechar, a gente vai continuar enchendo, né? Terminar de encher aqui o pouquinho que eu tirei, para deixar a perna bem durinha, como na primeira. Costumo sempre ver se as duas estão mais ou menos iguais aqui, para também não ficar uma maior que a outra, né? Uma mais magrinha do que a outra. E bora continuar terminando de fechar ela aqui. Prontinho, perninhas costuradas. As duas iguaizinhas, sem segredo, da forma como eu mostrei pra vocês. Um detalhe, né, que eu esqueci de falar, eu sempre costumo deixar não é emenda, né, as trocas de cores, essas marquinhas das trocas de cores sempre pro lado de trás, pra não ficar aparecendo elas na frente, né? E como eu falei também no bracinho, é uma característica do desenho, né? Então não tem muito como fugir disso. Por mais que existam outras maneiras de trocar a cor,
Depois eu posso até trazer aqui para vocês que existem maneiras diferentes de fazer essa troca de cor que diminui um pouco esse detalhe. Mas eu particularmente gosto de fazer assim, eu acho que fica uma característica mesmo do trabalho, né? Do amigurumi mesmo. Então eu não ligo de deixar com essas marquinhas aqui. Bom, para finalizar então, a gente dá um nozinho aqui. Para deixar as duas presas, como eu falei, pode puxar bem. Não tenham medo de puxar, não tem problema. Por mais que aperte aqui, né? Você percebe que dá uma amassadinha, a gente pode só afrouxar assim, dar umas empurradas lá no enchimento que eles ajeitam lá pra dentro, sem segredo. O rabinho vai ser da mesma forma, então é só centralizar ele aqui e costurar do mesmo jeito, não tem segredo. O nariz, eu coloco ele depois que eu colocar o rostinho, então eu não vou mostrar a costura do nariz pra vocês. Porque primeiro eu faço o rostinho em feltro e depois eu costuro o nariz, porque acho que fica mais fácil de colocar aqui. E aí, não, na hora de colocar o feltro, não me atrapalha, né? Esse nariz gigante aqui no meio, né? Mas não tem segredo, porque vai ser a mesma costura, tá vendo que é a costura aberta? Então, vai ser da mesma forma que a gente costurou as duas perninhas, a gente vai costurar o rabo, a gente vai costurar o nariz. Não tem segredo, é a mesma costura aberta, da mesma forma, tá? E o chapéu também vai ser do mesmo jeito. A gente coloca aqui o chapéu na cabeça dele, que também vai ser da mesma forma, na costurinha aberta, pegando só essas alcinhas aqui, né? Do chapéu, porque a abinha do chapéu vai ficar sem costurar, né? É só as alcinhas aqui de dentro que a gente coloca aqui e finalizado. Vou costurar o rabinho e o chapéu aqui pra vocês e aí eu volto pra mostrar. Prontinho, rabinho costurado, centralizado aqui no nosso ping-pong. Coloquei também o chapéuzinho dele. E como eu falei, o nariz então dele eu costuro só depois do rostinho, né? Então não vou conseguir mostrar ele aqui pra vocês. Mas costuras finalizadas, espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender. Mas se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários que eu respondo para vocês. E vou deixar algumas fotos do Bing Bong pronto para vocês terem uma ideia de como que ele ficou. Ah, esqueci de mostrar o casaquinho, né? Tem o casaquinho ainda dele que eu preciso só terminar de fazer os acabamentos aqui, né? As finalizações. Mas eu vou deixar as fotos aí para vocês terem uma ideia de como que ele fica prontinho. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!